Oi pessoal, nossa live inaugural, uma alegria estar aqui com vocês, mas ao mesmo tempo uma certa preocupação de chegar até vocês com algumas informações e algumas reflexões que nesse momento não são muito agradáveis. Para quem não me conhece muito, eu sou médica, sou psicoterapeuta, tenho uma formação em hipnoterapia, em coach, mas o que nós queremos trazer para vocês hoje, a reflexão que a gente quer trazer para vocês hoje, tem muito do meu lado humano, aliado ao profissional, mas muito do meu lado humano, um questionamento, uma reflexão sobre essas últimas tragédias, porque nas redes sociais, no WhatsApp, todo mundo está falando, nossa, a bruxa está solta, quanta coisa acontecendo. Só para efeito quase jornalístico, no início da tarde de hoje foram confirmados 166 mortes lá em Brumadinho, oficiais, né? E mais de 150 pessoas ainda estão desaparecidas. Isso é uma tragédia, assim como a tragédia do Clube do Flamengo, assim como a tragédia da Boate Kiss. 6 anos se completaram com quase 250 mortos de jovens, pessoas muito novas que estavam ali se divertindo. E as tragédias vão se repetindo. A Boate Kiss, o terrorismo em Nova York, né? 11 de setembro foi uma grande tragédia. Vocês devem se lembrar também da tsunami na Tailândia, foram quase 200 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas desaparecidas. São números assustadores, são números que mexem com a gente, que nos entristecem, que nos deixam confusos e às vezes questionando Deus. Eu pessoalmente vou dizer para vocês uma coisa que não sei se nós estamos realmente preparados para essa tragédia da morte. As tragédias individuais, elas são tão ou mais pesadas. Porque quando a gente fala de números distantes de nós, eu sou mineira, moro no Rio Grande do Sul, mas eu estou acompanhando, como todos vocês, a tragédia de Brumadinho com muita dor no coração. Só que quando acontece a nível individual, a morte de um filho, por exemplo, uma mãe, é uma tragédia sufocante e absurdamente maior até do que quando acontece uma tragédia de grandes proporções que não afeta, digamos assim, a pessoa diretamente. Então, só quem sabe a dor da morte é quem já passou por isso, quem já perdeu um filho, um ente querido, um marido, uma esposa, para realmente atestar e confirmar isso. O que dói mais? A morte precoce, a morte que poderia ser evitada? Quantas pessoas já questionaram isso? Inclusive o Boechat. Nossa, foi um super porta-voz da tragédia de Brumadinho. Mas com certeza para a família dele hoje há uma grande dor, foi uma grande tragédia, foi a maior, né? Porque era o pai, era o esposo, para todos os jornalistas uma referência, para todos nós uma voz gigante, né, nesse país, precisando tanto de pessoas como ele. O que a tragédia pode trazer para nós? Além da reflexão, ela pode nos despertar a solidariedade. Eu acho que vocês vão concordar com a gente quando a gente diz que se tem uma coisa bonita na hora da tragédia, se é que a gente pode chamar de bonito, é o quanto de solidariedade a gente pode acompanhar nas pessoas. Houve um grupo lá em Brumadinho que se ofereceu para lavar a roupa dos bombeiros, as roupas sujas de lama. Eu achei isso assim de uma lindeza, de uma gentileza, de uma sensibilidade. Outra coisa que me tocou muito, há 2 dias eu vi a notícia de que os familiares, um grupo de familiares da tragédia da Boate Kiss aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, o pessoal estava saindo de viagem para Brumadinho para se solidarizar com as famílias lá de Brumadinho. Então as pessoas vão mostrando, nossa, os bombeiros, as doações, as pessoas que viajaram do Brasil inteiro para estarem lá em Brumadinho,
para conversarem com as pessoas, para abraçarem, para ouvirem as pessoas e as suas dores e as suas tristezas, digamos assim. É muito difícil nessa hora. Às vezes as pessoas perguntam: doutora, o que a gente diz para uma pessoa em luto, para uma pessoa que está vivendo uma tragédia? A gente tem que dosar. A maioria das vezes as pessoas só querem um abraço, acolhimento. A emoção, ela fica tão grande, tão doída, que as pessoas querem colo. Eu não sei se vocês ouviram falar, em 2015, a vice-presidente do Facebook perdeu o esposo dela, o Dave. Ela é uma executiva de alto padrão, desenvolvimento e tal, escritora, inclusive ela já tinha escrito um livro na época, e ela e o marido, os filhos, foram passar umas férias no México. Ele foi fazer uma academia no hotel, caiu, teve um traumatismo craniano e morreu. Ela ficou sem chão. E ela, inclusive no meu site, vocês vão achar lá no blog, tem um artigo dizendo: a morte nos rouba o plano A. Se vocês quiserem conhecer um pouco da história dela. E ela ficou sem chão, perdida, triste, abalada. Com 10 dias ela tinha já voltado ao trabalho. E ela conta a história dela num livro chamado Plano B. Uma história linda, uma mulher assim sensacional que, ao invés de entrar numa depressão, foi atrás de ajuda, levantou a cabeça, se ocupou e decidiu continuar vivendo com os filhos, com o seu trabalho, com os recursos que ela tinha dentro dela. Essa é uma das opções que nós temos diante da tragédia. Nós podemos chorar, prantear para o resto da vida e acharmos que somos os únicos, a sofrer, ou nós arregaçamos as mangas, tiramos os pesos e as culpas do nosso coração, das nossas costas e tocamos a vida em frente. Para algumas pessoas é difícil não sentir culpa, porque com o passar do tempo as pessoas precisam voltar a sorrir, a viver, a sentir prazer, e muitas pessoas carregam culpa, achando que sem aquele ente querido, sem o filho, sem o esposo, ela não tem o direito de ser feliz, de sorrir de novo. É um engano, né? A vida continua. Eu acho que Deus nos dá as tragédias para que nós possamos fazer as correções da nossa caminhada. Alguma coisa acontece para nos sacudir, para fazer com que a gente faça as revisões dos conceitos, para que a gente reveja valores e possa ressignificar esses valores quando eles estão um pouco deturpados. Não existe nada que aconteça na nossa vida que não tenha um significado. Se não tem é porque nós não enxergamos o significado, mas ele está ali, ele existe. E feliz daquele que consegue tirar esse significado e tirar esse aprendizado e evoluir e crescer com a dor, com a tragédia, seja lá o que for. Aliás, tragédias e dores, têm vários significados. Não é só morte. Muitas vezes é uma frustração, é uma situação de perda não fatal, mas uma perda de um relacionamento, de um emprego, de um sonho. Então existem muitas tragédias pessoais e individuais. Quem somos nós para julgar se aquela tragédia pequena é grande? Para cada pessoa, uma tragédia tem um significado. E esse significado é, digamos assim, inquestionável. Nós não temos o direito de questionar, de criticar, de achar que ele está chorando por pouco, ele está reclamando por pouco. Cada pessoa sabe o quanto consegue carregar de peso. Mas é muito importante também que a gente se alivie, então que com o passar do tempo a gente se alivie. Na medicina, a gente tem alguns parâmetros para considerar que está dentro de um prazo de normalidade, a vivência do luto, ou a vivência de uma perda, ou de uma dificuldade. Depois de um certo tempo, se a pessoa não consegue superar naturalmente, então ela precisa realmente buscar ajuda, buscar um médico, buscar até medicação, terapia, alguma coisa assim, para vencer algumas dificuldades e poder tocar essa vida. Eu posso dizer para vocês que uma coisa que mexe muito com a minha cabeça
são exatamente as tragédias e as dores que nós podemos evitar. Eu quero, talvez, uma outra oportunidade, conversar com vocês sobre a violência. É motivo de muito estudo e muita reflexão a violência que nós poderíamos evitar, por exemplo, com a educação, com a informação, com aquilo que a gente chama assim de caminhos e processos de prevenção. A violência, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, mata mais de 150 pessoas por dia. Homicídios. E eu penso que homicídios é algo que uma pessoa comete contra outra pessoa e que poderia ser evitado com educação, com uma postura diferenciada, talvez, de políticas públicas e de políticas pessoais, familiares. Está faltando valores espirituais, talvez, dentro da família, dentro da sociedade, coisas que deem um norte diferente para todos nós. Sabe que esse número que eu acabei de falar para vocês, de 150 pessoas de 2016. O Instituto IPEA soltou isso ano passado, mas é um número do ano de 2016. Nós alcançamos mais de 60 mil homicídios em 2016. Mais de 60 mil homicídios neste único ano. Isso é um número 30 vezes maior do que na Europa. Homicídio é algo que nós podemos evitar. Barragens mal construídas nós podemos evitar. Doenças que nós podemos usar vacinas, nós podemos evitar. As tragédias, muitas delas podem ser evitadas. Então, nós temos que fazer essa reflexão. Nós temos que fazer uma reconexão com a nossa própria, com o nosso próprio ser, com o nosso interior, com a nossa intuição, com o nosso eu espiritual, com o nosso Deus. A gente tem que fazer uma conexão e tentar entender como é que nós podemos estar mais prontos para as tragédias, para fazer exatamente a prevenção individual. Eu acho que, a nível individual, nós precisamos estar mais conectados com as mensagens da natureza, com as mensagens do nosso corpo, com as mensagens, com os significados do que está acontecendo ao nosso redor. Trazer para dentro de nós essas lições. Fazer com que as lições externas se transformem em lições internas, interiores. Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer com que a dor tenha um significado. Que essa lição seja realmente aprendida para que ela não precise ser repetida. E muitas vezes a gente acha que está muito ruim, mas ela pode piorar. A dor pode piorar. Eu tinha 16 anos quando nós perdemos, né, uma amiga na escola, adolescente, jovem, saudável, por um acidente de trânsito. E foi uma dor muito cruel, foi um drama muito forte para todos nós, uma experiência muito difícil. E 3, 4 anos depois, a irmã dela faleceu no parto. Então, para aquela família, como se não bastasse a morte de uma filha, teve a morte de uma segunda filha. Então, parece inconcebível, mas a dor pode ser pior, né? Essa executiva do Facebook, ela foi sacudida por um terapeuta quando ele perguntou para ela: você estaria preparada? Como é que seria se, junto com seu marido, seus filhos também tivessem morrido num acidente de carro? Então ela tomou um susto e pensou: graças a Deus, ainda bem que os meus filhos estão vivos. Então, a dor pode ser ainda maior do que a gente, às vezes, imagina ou vivencia naquele momento. A gente escuta as pessoas dizendo assim: deu tudo certo, graças a Deus. Fulano sobreviveu, graças a Deus. Ele melhorou da doença, graças a Deus. E aí eu pergunto: e quando morre? E quando não se cura, é graças a quem? Gente, é graças a Deus também. Deus está em tudo. Deus está em tudo. Na dor, na tristeza, na alegria, na felicidade, na conquista, no sucesso e também nas perdas. Então, isso para mim chama-se fé. Quando a gente consegue enxergar um sentido,
quando a gente consegue enxergar a presença divina também na dor, também na falência, também na tragédia, isso para mim chama-se fé. Nós precisamos, eu acho que, desenvolver essa fé. Eu não estou sugerindo que vocês, ou que nós aprendamos a não sentir dor ou não ficarmos tristes com a dor. Dificilmente vamos estar preparados para uma perda. Se vocês me perguntarem se eu estou pronta, se eu estou preparada para perder um ente querido, para perder a minha filha, para perder minha mãe ou meu pai, que eu ainda os tenho vivos, não, eu não estou. Eu acho que as coisas são assim, é necessário que a gente faça essa reflexão. Eu não estou preparada para perder ninguém, mas eu preciso estar familiarizada com a dor, com a morte e com as possibilidades de futuros momentos difíceis. Então a gente tem que estar falando disso, a gente não deve fugir do assunto, a gente tem que trocar ideias com as pessoas, inclusive falar com as pessoas o quanto nós as amamos, tentar dar as instruções que a gente precisa dar. Eu já fiz isso. Essa semana mesmo, no início da semana, antes inclusive da notícia da morte do Boixá pela queda do helicóptero, eu tive um pequeno momento assim de reflexão com a minha filha, onde eu dei algumas instruções para ela e eu ainda comentei com ela, tá difícil até a gente abrir a internet porque a gente não sabe qual que é a próxima tragédia. E aí veio a tragédia do Boixá. E eu acho que a gente tem que falar disso, a gente tem que instruir as pessoas. Olha, eu sinto isso por você, eu desejo isso para você. Se eu faltar, eu sugiro que você faça isso e aquilo, que você pense nisso e naquilo. A gente, então, nunca vai estar preparado, mas a gente precisa se familiarizar. A gente precisa contextualizar, trazer para o nosso contexto esses temas que muitas vezes, por tabu, a gente proíbe, a gente isola, a gente coloca num canto. Não é por aí, não. Eu acho que a gente precisa se fortalecer. Esses dias eu sugeri a um paciente que fosse, ele vai saber disso, que eu acho que ele está nos acompanhando. Esses dias eu sugeri para ele, olha, você não está passando por nenhum momento trágico, nenhuma dor, nenhuma doença grave, mas você está na praia, está indo para a praia, aproveite esse momento e vá ver o sol nascer na praia. E o objetivo seria o quê? Se conecte com a natureza, com você mesmo, com a sua intuição, com o seu ser interior. E eu já falei isso para outras pessoas. É muito importante que as pessoas façam isso, experimentem. Tirem um tempo, façam um pouco de silêncio, fiquem um pouco sozinhos, ou se estiverem acompanhados com algum familiar, façam um pequeno pacto de silêncio para que cada um possa curtir aquele momento, seja o nascer do sol, o pôr do sol, o nascer da lua, um momento diferente junto à natureza. Escute o mar, escute um passarinho cantando. No silêncio, muitas coisas vêm lá de dentro de nós. Sabe que muitas vezes as pessoas fazem essa conexão quando estão tomando banho, quando estão dirigindo, quando estão na estrada, ou seja, geralmente é quando estão sozinhos. Eu acho que essa conexão, ou esse silêncio, ou esse relaxamento, seja na yoga, na oração, na meditação, ou nesses momentos junto à natureza, nos dão condição de nos tornarmos mais fortes, de podermos lidar melhor com essas situações tão difíceis que podem nos bater à porta a qualquer momento, a qualquer dia. Quem garante onde é que será a próxima tragédia? Porque ela virá, a gente sabe, tragédias diárias e frequentes a todo instante. Mas onde é que vai vir? Onde é que estará a próxima tragédia, né? E não adianta a gente dizer, que Deus nos livre. Vai bater em alguma porta. Todos somos filhos de Deus, todos não merecemos sofrer de uma certa forma, mas com algum de nós vai acontecer. Talvez comigo, talvez com vocês, talvez com qualquer um de nós. A gente não sabe. Será que amanhã nós vamos ter a oportunidade de dormirmos na nossa cama,
de tomarmos mais um banho no nosso chuveiro, uma coisa tão simples, né? Tão pequena, mas tão importante para quem já não tem, né? Quantos não vão ter amanhã, como a esposa do Boechat não tem mais, não é, a presença dele à mesa. Aquela executiva, voltando a ela, do Facebook, durante quase 30 dias, a mãe vinha estar com ela à noite, se deitava com ela, abraçava fortemente e ela chorava e dormia chorando, abraçada pela mãe. E assim ela foi vencendo a sua dor. Cada um escolhe o seu caminho, como há de necessidade. Mas é muito importante que haja amor, afeto, solidariedade, que os amigos estejam presentes no conforto, no abraço, no acolhimento. Vai ser muito importante que vocês deixem seus comentários para que a gente possa continuar interagindo com vocês nas redes sociais, seja no site, Facebook, Instagram. Vai ser muito importante que vocês nos deem feedback, que a gente possa, ao fechar aqui a live, a gente possa dar um retorno para vocês e continuar a nossa conversa por aqui pelas redes sociais. Eu espero que alguma coisinha tenha ficado para vocês, alguma pequena reflexão, e que a gente tenha novas oportunidades para estarmos juntos aqui, tá bem? Um abraço para vocês. Muito obrigada pela atenção.